29. Laia. O passado queimará e nada o impedirá. O portador da noite me disse o que estava por vir. Não teria feito diferença. Se ele tivesse gritado seus planos na minha cara, eu fui tola demais para perceber. Não, Laia, pare! Mal ouço a voz com o rugir das chamas no acampamento de refugiados. Abro caminho na direção da cidade em meio às multidões de navegantes e eruditos chocados. Eu ainda poderia chegar à biblioteca. Ainda poderia encontrar o livro sobre os adivinhos. Apenas os andares superiores do grande prédio estão em chamas. Talvez os andares de baixo tenham sobrevivido. Que infernos você está fazendo? Moza me gira, o rosto raiando de cinzas e lágrimas. Os navegantes abandonaram o acampamento de refugiados. Eles estão se dirigindo à biblioteca para tentar salvá-la. Os eruditos precisam de ajuda, Laia. Pegue Darren, grito. Isela e Tauri, eu preciso chegar à biblioteca. Rapan, ainda há eruditos que, quando você vai entender? A resistência não importa. A única coisa que importa é detê-lo. Porque, se não fizermos isso, ele vai libertar os jeans e todos vão morrer. Inclusive todos que nós salvamos. A resposta dele se perde no pânico que nos rodeia. Eu me viro e corro, vestindo minha invisibilidade, desviando dos navegantes que avançam em direção ao portão da cidade. Centenas de residentes de Adissa saem nas ruas, muitos observando a biblioteca queimar, chocados, outros com a esperança de poder ajudar. Carruagens da brigada de incêndio acionam as sirenes pelas ruas e soldados desenrolam mangueiras enormes para bombear a água do mar. Passo correndo por eles, agradecendo aos céus por minha invisibilidade. Quando chego à grande biblioteca, bibliotecários de túnica azul atravessam as portas da frente, carregando livros, pergaminhos e artefatos e empurrando carrinhos repletos de tomos invisíveis. Muitos tentam voltar, mas as chamas se espalham e seus conterrâneos os impedem. No entanto, não há ninguém para me deter e passo espremida pelo grande número de navegantes que escapam pelas entradas. Os andares inferiores da biblioteca são uma espécie de caos controlado. O navegante está de pé sobre uma mesa gritando ordens para um pequeno exército de homens e mulheres. Eles lhe obedecem imediatamente, como se tratasse de um máscara ameaçando açoitamentos. Olho para o alto. O primeiro andar do edifício é absolutamente enorme, um labirinto com uma dúzia de corredores que se dividem para toda parte. Quais as chances de um livro sobre profecias de adivinhos estar neste andar? Pense, Laia. O conhecimento do mundo foi confiado aos navegantes por séculos, porque eles são cuidadosos e organizados, o que significa que deve haver um mapa por aqui, em alguma parte. Eu o encontro gravado em uma placa na parede ao lado do bibliotecário-chefe. A biblioteca tem mais de 20 andares e tantos tipos de livros que fico tonta. No entanto, quando estou começando a perder as esperanças, vejo a indicação: História Marcial, terceiro andar. As escadas estão mais vazias que o andar inferior. Os bibliotecários não são estúpidos de subir aos andares superiores. Quando passo pelo segundo andar, a fumaça enche o poço da escada e as chamas estalam à distância. Mas o caminho está aberto, e só quando chego ao terceiro andar compreendo a extensão do incêndio. Este andar está semi-destruído. Entretanto, embora a fumaça seja densa e o fogo faminto, as prateleiras à minha direita seguem intocadas. Puxo a camisa sobre o rosto, os olhos já correndo lágrimas, e me apresso em sua direção, pegando um livro da prateleira mais próxima. Vitendes de Ancan e a mentira da presciência. Vou até a prateleira seguinte, que contém milhares de livros sobre as terras ao sul, e então a próxima, que é sobre as tribos, história erudita, conquistas eruditas, marciais de Lacertium. Estou chegando perto, mas o fogo também. Quando olho para trás, não consigo mais ver o poço da escada. As chamas se movem mais rápido do que deveriam. Os rostos se contorcem dentro delas, reflexos do vento. Eles usam seu poder para soprar as chamas que se espalham mais quentes e rápidas. Eu me agacho junto ao chão. Embora seja invisível, não sei se eles conseguem ver através de minha mágica. Como os ghouls. Se me virem, não terei chance. O dourado gasto de ouro o dourado gasto de outro livro chama minha atenção por causa do título, Sempre Vitoriosos.
a vida e as conquistas do general Queen Veturius, o avô de Elias. Olho para cima e mal distingo a placa. História marcial. Leio rapidamente os títulos. Tudo nessa prateleira parece ser sobre generais e imperadores, e dou um rosnado de frustração. Se Musa e eu tivéssemos voltado para a cidade mais rápido, 1 hora teria feito toda a diferença. 10 minutos até. Estou tão perto, tão perto. Ei, você aí! Uma mulher de túnica vermelha surge atrás de mim, tatuagens rubras entrelaçadas pelos braços, as moedas de ouro e prata tramadas nos cabelos castanhos e penduradas na testa brilham, alaranjadas. Minha invisibilidade obviamente não funciona com ela, pois os olhos pálidos pintados de preto estão fixos em mim. Uma jádona. Você é Laia de Serra? Seus olhos se arregalam, surpresos, quando ela se aproxima para me ver mais de perto, e dou um passo para trás. Ela deve ter visto, ela deve ter visto meu rosto nos cartazes que a princesa Nicla afixou por toda a Adissa. Saia daqui, garota, rápido! As escadas ainda estão seguras. Tenho de encontrar um livro sobre os adivinhos, sobre as profecias. Você não vai estar viva para ler se ficar. Ela me pega pelo braço e o toque imediatamente esfria minha pele. Mágica. Noto que o ar em volta dela está frio e sem fumaça. O fogo não a incomoda, apesar de eu mal conseguir respirar. Por favor, estou sufocando, e me abaixo ainda mais à medida que a fumaça fica mais espessa. Me ajude. Eu preciso daquelas profecias. O portador da noite. A Yadona não parece ouvir. A Yadona parece não ouvir. Ela me dá um puxão na direção da escada e trava os calcanhares no chão. Pare! Tento soltar o braço. O portador da noite quer libertar os jeans. Balbucio, desesperada por sua ajuda, mas ela continua me puxando, empregando sua mágica e me arrastando para um local seguro com uma força inexorável. Nós, os Yadonas, não temos problemas com os jeans, ela diz, ou com Meheria. Os planos dele não nos dizem respeito. Todo mundo acredita que nada lhe diz respeito até os monstros baterem à sua porta. Ela faz uma careta com meus gritos, mas não me importam. Até queimarem a sua casa, destruírem a sua vida e matarem a sua família. A minha responsabilidade é a grande biblioteca. Isso significa tirar você, e qualquer outra pessoa que esteja correndo perigo daqui. Infernos, quem você acha que é o culpado por incendiar este lugar? Isso não é sua responsabilidade? Enquanto fala, a fumaça se divide e algo branco vem com tudo em nossa direção, com uma precisão que sugere uma intenção maldosa. Efret, cuidado! Derruba a Yadona e me encolho enquanto o Efret do vento passa tão perto que a pele em meu pescoço arde. Ela rola por debaixo de mim, procurando o Efret com uma fúria gelada. Então torce os dedos, levanta e se lança como um cometa na direção da criatura, a túnica assumindo um tom branco como gelo, enquanto atravessa as chamas e desaparece. Imediatamente volta à prateleira, mas não consigo ver através da fumaça. Cubro o rosto, me agacho e avanço engatinhando. Laia. O sussurro está em minha cabeça ou é real? Alguém de manto escuro se ajoelha à minha frente e me espia com olhos brilhantes. Não é o portador da noite. Se fosse ele, eu não seria capaz de manter a invisibilidade. É algum tipo de projeção, ou ghoul, aplicando um truque em mim, mas isso não diminui meu asco ou medo. Você vai morrer aqui, sufocada pela fumaça, diz a figura. Morta como a sua família. Morta por nenhuma razão, exceto sua própria tolice. Eu avisei. Laia! A imagem do portador da noite se dissipa. A voz que está chamando é familiar e real. Darren. Que infernos ele está fazendo aqui? Giro, tateando em direção à sua voz, enquanto ele chama meu nome de novo. Eu o vejo no topo da escada, metade da qual está tomada pelo fogo. Maldito idiota. Não ouço deixar a invisibilidade por temer desmaiar de novo, mas quando estou próxima, eu o chamo e seguro seu braço. Estou aqui. Vá, Darren, volte. Eu preciso encontrar algo. Mas meu irmão se agarra a mim e me arrasta a escada abaixo. Nós dois temos que ir, ele grita. O segundo andar desabou. Você precisa me ver se quiser detê-lo. Os olhos de Darren chamejam. Ele usa toda a sua força e o terceiro andar é agora uma parede de fogo atrás de mim. Nós nos lançamos a escada abaixo, desviando de pedaços enormes de tijolos caídos em chamas. Eu me encolho, enquanto eles caem sobre os braços nus do meu irmão, mas ele os ignora, puxando-me em direção aos andares inferiores.
Uma viga enorme range e Darren nos livra por pouco de sua trajetória enquanto ela cai sobre a escada com o ruído de um trovão. Somos forçados a voltar alguns degraus e encho os pulmões de fumaça. Meu peito queima de dor e me dobro ao meio, incapaz de parar de tossir. Agarre-se em mim, Laia! Grita Darren. Não consigo te ver. Céus, não consigo respirar. Não consigo respirar. Não abandone a invisibilidade, Darren. Não abandone a visibilidade. Darren talvez não consiga carregar você para fora daqui. Não abandone. Quando chegamos ao segundo andar, a escada está tomada pelas chamas. Ah, malditos infernos. Eu sou uma tola, jamais deveria ter vindo aqui. Se não tivesse vindo, Darren não teria me seguido. Agora nós dois vamos morrer. Minha mãe ficaria com tanta vergonha de mim, não brava com a minha irresponsabilidade. Tão brava com a minha irresponsabilidade. Sinto muito, mãe. Sinto muito, pai. Ah, céu, sinto muito mesmo. Foi assim que Elias morreu. Pelo menos o verei de novo no lugar de espera. Pelo menos poderei me despedir dele. Darren vê algo que não vejo, uma abertura. Ele me arrasta para frente. E eu grito. O calor em minhas pernas é excessivo. E então passamos pelo meio das chamas. Meu irmão agora me carrega, me erguendo pela cintura enquanto meus pés raspam o chão. E rompemos pelas labaredas das portas da frente, noite adentro. Tudo é confuso. Tenho a impressão de ver andaimes, baldes, bombas de água e pessoas, muitas pessoas. A escuridão me encobre, e quando abro os olhos novamente, estou escorada contra a parede de uma rua lateral. Darren agachado à minha frente, coberto de cinzas e queimaduras e chorando de alívio. Você é tão idiota, Laia. Ele me empurra. Devo estar visível, pois ele me abraça. Me empurra de novo e me abraça uma segunda vez. Você é a única pessoa que eu tenho. A única que restou. Sequer chegou a pensar nisso antes de entrar correndo em um prédio em chamas? Sinto muito. Minha voz está rouca, mal dá para ouvir. Eu achei. Eu pensava. Céus, o livro, eu não encontrei o livro. À medida que assimilo o impacto do meu fracasso, vou me sentindo doente. A biblioteca. Ela se foi, garota. Darren e eu nos viramos quando uma figura se materializa na escuridão. O bonito vestido vermelho da Yaduna está queimando agora, mas ela ainda transmite uma sensação de frio, como se o inverno estivesse encerrado em sua pele. Os olhos pintados estão fixos em mim. Os Efforts fizeram um bom trabalho. Darren se levanta devagar, levando a mão à cimitarra. Eu me esforço e fico de pé ao lado dele, me apoiando na parede à medida que a tontura faz o mundo girar. Não há dúvida de que Yaduna vai nos prender agora, e não há como vencê-la na corrida. O que significa que, de alguma forma, tenho de encontrar forças para lutar com ela. A mulher não se aproxima, só me observa por um momento. Você salvou a minha vida, diz. O Alfred teria me matado. Tenho uma dívida com você. Por favor, não nos prenda, peço. Só nos deixe em paz, isso já será pagamento suficiente. Espero uma resposta, mas ela apenas me observa com aquele olhar inescrutável. Você é muito jovem para viver tão profundamente nas sombras. Ela me fareja. Você é como ele, o seu amigo, o que chamam de musa. Eu ouvi na cidade, sussurrando histórias, usando o charme da voz para criar uma lenda. Vocês dois, manchados pela escuridão. Você tem de visitar a minha casa em Kotama, no leste. Meu povo pode ajudá-la. Balança a cabeça. Não posso ir para o leste. Não enquanto o portador da noite ainda for uma ameaça. A mulher fica pasma. Uma Ehéria? Você já falou isso antes, observo. Não sei o que significa. É o nome dele, Laia de Serra. Seu primeiro e verdadeiro nome. Define tudo o que ele fez e tudo o que fará. A força dele está no nome, assim como a fraqueza. Mas, ela dá de ombros. Isso é uma mágica antiga. A vingança do Portador da Noite foi prevista há muito tempo. Seria sábio da sua parte deixar esta cidade, Laia de Serra, e ir para Kotama. Eu não quero saber de Kotama. Perco a paciência, esquecendo que estou falando com uma mulher que provavelmente pode escolher uma dúzia de maneiras diferentes de matar com um simples giro de mão, com um simples giro da mão. Eu preciso detê-lo. Por quê? Ela balança a cabeça. Se você o detiver, não sabe o que vai acontecer. O efeito, a devastação. De qualquer forma, eu não sei como detê-lo. O vento aumenta e gritos ecoam da rua mais adiante.
ao risco de que o fogo se espalhe para a cidade. A Yaduna franze o senho e olha sobre o ombro antes de estalar os dedos. Algo pequeno e retangular surge em suas mãos. Talvez isso ajude. Ela o joga para mim. É um livro pesado e espesso com letras prateadas gravadas em relevo na lombada. Uma história de videntes e profetas no Império Marcial. Porfífios, Antônios, Túlios. Isso, diz a Yaduna, é o suficiente para pagar a dívida. Lembre-se da minha oferta. Se for a Kotama, pergunte por Darjo. É a melhor professora na Baía das Lágrimas. Ela vai ajudá-la a controlar a escuridão, para que ela não cresça além do seu alcance. E então a mulher desaparece. Abro o livro e encontro uma imagem dourada de um homem em um manto escuro. O rosto está escondido, mas as mãos pálidas e os olhos vermelhos olham além do capô sombreado. O adivinho. Darren e eu trocamos um olhar e então fugimos dali antes que a Yaduna mude de ideia. 2 horas mais tarde, meu irmão e eu atravessamos correndo as ruas de Adissa. Ora aos céus que Moza esteja de volta na forja, pois não tenho tempo para procurá-lo no campo de refugiados. Não agora. Não após o que acabei de ler. Para o meu alívio, a forja está acesa quando chego esbaforida. Musa está sentado na sala principal com Zela, que cuida de uma queimadura no braço dele. Ele abre a boca, mas não o deixo falar. A águia sobreviveu. A águia sobreviveu a um atentado. Digo, você sabe como? Quando aconteceu? Em que circunstâncias? Sente-se ao menos. Eu preciso saber agora, Musa. Ele resmunga e desaparece em seu quarto. Eu ouço folheando algo e então voltando com uma pilha de pergaminhos. Tento pegar um, mas ele dá um tapa em minha mão. Estão codificados. Longos minutos se passam enquanto ele lê um após o outro. Ah, aqui. Ela foi esfaqueada por um agente de Carris. Um dos homens da águia a carregou até a caserna. O portador da noite foi visto deixando os aposentos dela, e 2 noites mais tarde, ela já estava de volta dando ordens. Abra o livro sobre os adivinhos na página que havia marcado. Leia, peço. O sangue do pai e o sangue do filho são arautos da escuridão. Lemusa. O rei deverá iluminar o caminho do açougueiro, e quando o açougueiro se curvar ao amor mais profundo de todos, a noite se aproxima. Apenas o fantasma pode enfrentar o ataque furioso. Se o herdeiro da leoa reivindicar o orgulho do açougueiro, ele se esvairá e o sangue de 7 gerações deverá passar pela terra antes que o rei possa buscar vingança novamente. Malditos adivinhos. Isso não faz sentido. Faz sim, digo. Se você souber que a águia é conhecida por empalar a presa em espinhos antes de devorá-la. Eu li isso em um livro. As pessoas a chamam de pássaro açougueiro. É daí que vem o nome águia de sangue. Essa profecia não pode ser sobre ela, diz Musa. E a outra profecia? O açougueiro vai se despedaçar, ninguém o apoiará. Talvez essa parte não tenha acontecido ainda, sugere Darren. Nós estamos procurando um pedaço da estrela, certo? Esses relatórios dizem algo a respeito da águia de sangue usar joias? Esses relatórios dizem algo a respeito da águia de sangue usar joias? Ou uma arma que seja sempre próxima dela? Ela tem. Musa folheia os pergaminhos novamente antes de inclinar a cabeça e ouvir. Um de seus diabretes chirleia rapidamente. Um anel? Sim. Ela tem um anel da águia de sangue, que recebeu no outono do ano passado, quando assumiu o posto. E tem o anel da Jenzakla. Quando ela recebeu esse anel? Pergunto. Infernos. Eu não. Ele inclina a cabeça de novo. O pai deu a ela, antes de morrer. No dia em que ele morreu. O sangue do pai. Deve ter respingado no anel quando ele morreu. E é claro que seria o orgulho dela, pois é um símbolo de sua família. O portador da noite, indago. Ele esteve em Navium esse tempo todo? Se é a resposta antes de Musa não ir. Percebe agora, Musa? Gira o bracelete que Elias me deu. O portador da noite permaneceu em Navium porque o alvo dele está lá o tempo todo. Ele jamais teve de partir. Está com ela. O último pedaço da estrela está com a águia de sangue. 30. Elias. Banual Mouth. Enquanto caminho pela cidade dos jeans, uma voz me chama, penetrando a distância. Uma finíssima linha de pesca lançada em um oceano infinito. Eu sei quem é. Halbarit Haranur, a Fáquira.
Eu disse a ela que, se precisasse de mim, deveria ir até o limite da floresta e me chamar, mas não posso ir até ela. Não com tudo que sei agora, pois eu compreendo, finalmente, porque Mouth proíbe a humanidade em seus apanhadores de almas. A humanidade significa emoções. Emoções significam instabilidade. O propósito de Mouth é fazer uma ponte entre o mundo dos vivos e o dos mortos, e a instabilidade ameaça isso. O conhecimento me traz um estranho sentimento de paz. Não sei como vou deixar de lado minha humanidade. Não sei se posso, mas pelo menos sei porque eu deveria. Malta se agita. A mágica se eleva da terra em uma névoa escura, fundindo-se em uma videira delgada. Estendo a mão para ela. A mágica é limitada, como se Mouth não confiasse em mim o suficiente para me dar mais. Deixo a cidade dos jeans e sou imediatamente confrontado por uma nuvem de fantasmas, tão espessa que mal consigo ver através deles. Manual Mouth, nos ajude. O apelo da voz de Albaret é audível mesmo daqui. Ela soa aterrorizada. Sinto muito. Sinto muito, Albaret. Sinto muito, mas não posso. Pequenino. Sinto um sobressalto com o fantasma que se materializou à minha frente. Assopro. Ela anda em círculos, muito agitada. Você precisa vir, ela sussurra. O seu povo está sucumbindo. A sua família. Eles precisam de você, como o meu amorzinho precisava de mim. Vá até eles, vá. A minha família? Minha mente me leva, comandante, aos marciais. A sua verdadeira família, os cantores do deserto, sopro diz. A dor deles é grande. Eles sofrem. Não posso ir até eles, não posso ir até eles. Não agora. Eu tenho de passar os fantasmas adiante, ou eles continuarão se somando. Os jeans continuarão roubando a mágica e eu ficarei sem ação, lidando com um problema maior ainda do que já tenho. Manual Mal, ajude. Ajude-nos, por favor. Mas se as tribos estão em perigo, preciso pelo menos tentar ver por quê. Talvez um pequeno gesto da minha parte possa ajudá-los. E eu ainda possa voltar para a floresta rapidamente e continuar com a minha tarefa. Tento não prestar atenção à maneira como a terra se parte através de mim, como os fantasmas gritam e as árvores gemem. Quando chego à divisa ao sul, reforço o muro com minha mágica física para me certificar de que nenhum fantasma me siga e avanço na direção do brilho distante das carruagens tribais. Assim que deixo para trás o lugar de espera, ouço um toque familiar. Tambores marciais. A guarnição mais próxima está a quilômetros de distância, mas o eco é ameaçador, mesmo daqui. Embora as batidas estejam distantes demais para que eu as traduza, uma vida inteira de treinamento marcial me diz que o que quer que esteja acontecendo não é bom. E que diz respeito às tribos. Quando chego ao acampamento, noto que ele está muito maior. Onde antes havia apenas as tribos Nazur e Saif, agora mais de 1000 carruagens. Parece um Magilis, um encontro de tribos convocado apenas nas circunstâncias mais difíceis, o que coloca milhares e milhares de tribos em um único lugar. Se eu fosse um general marcial tentando acabar com qualquer indício de insurreição e capturar escravos, este seria o lugar perfeito para fazer isso. As crianças se espalham com a minha chegada, se escondendo debaixo de pequenas carroças. O odor é terrível, doentiamente doce, e vejo a carroça de 2 cavalos deixando para apodrecer ao sol, com uma nuvem de moscas unindo acima delas. Será que os marciais já a atacaram? Creio que não, pois se tivessem vindo aqui teriam levado as crianças como escravas. Ao norte percebo um círculo de carruagens familiares e meu coração para. A tribo Saif, minha família. Eu me aproximo lentamente das carruagens, temendo o que vou encontrar. Quando estou a apenas alguns metros de distância, um espectro bizarro se materializa à minha frente. Ele não é humano, sei disso logo de cara, mas não é transparente o bastante para ser um fantasma. Parece alguma coisa entre os dois. Em um primeiro momento não o reconheço. Então, seus traços deformados se tornam terrivelmente familiares. Ao tio Wakbi, chefe da tribo Saif, e o irmão mais velho de Mamihila. Ele me colocou sobre meu primeiro pônei, aos 3 anos de idade. Na primeira vez que retornei à tribo Saif,
Como um 5, ele chorou e me abraçou como se eu fosse seu filho. O espectro avança, trôpego, em minha direção e eu ergo a espada. Não é um espírito. Que infernos é isso? Elias, Vetúrios, Sibila Insadez, o estranho meio fantasma de meu tio. Ela nunca quis você. O que ela iria querer com uma coisinha chorona de olhos pálidos? Ela só ficou com você por temer uma maldição. O que você trouxe, senão maldade, sofrimento, morte e ruína? Eu me encolho. Quando eu era pequeno, temia que o tio Acre pensasse essas coisas, mas ele nunca as disse. Venha, veja, venha e veja o que o seu fracasso provocou. O espectro deriva para o acampamento Saifa, onde 6 tribais estão deitados em uma fileira de catres. Todos parecem estar mortos, inclusive o tio Acre. Não. Ah, não. Corra até ele, onde em 10 infernos estão os outros da tribo Saif. Onde está Mami? Como isso aconteceu? Banual Mouth. Banual Mouth. Albert surge atrás de mim, rompendo em lágrimas quando me vê. Eu estive na floresta uma dúzia de vezes. Você precisa nos ajudar? Ela se lamuria. As tribos enlouqueceram. Há muitos. O que aconteceu? Infernos. 2 semanas atrás, logo depois que você partiu, outra tribo chegou. Elas continuaram chegando uma após a outra. Algumas tinham perdido seus fakirs, e todas estavam com dificuldade para passar adiante seus mortos, a mesma dificuldade que eu tive com meu avô. E então, 2 dias atrás, ela balança a cabeça. Bem quando eu desapareci na floresta, os fantasmas dos mortos pararam completamente de seguir em frente. Seus corpos não morrem, e o Hu, seu espírito, não os deixa. A Fáquira tem um calafrio. Eles atormentam a família, então estão levando os próprios parentes ao suicídio. O seu, o seu tio foi um deles, mas você está vendo o que aconteceu. Aqueles que tentam se matar também não morrem. Uma figura magra se materializa de uma das carruagens e se joga em meus braços. Eu não a teria reconhecido se não tivesse ouvido sua voz, cansada, mas ainda rica, ainda cheia de histórias. Mami? Ela está um fiapo. Quero praguejar diante da fragilidade de seus braços, antes tão fortes, do rosto emaciado, antes tão belamente redondo. Ela parece tão surpresa em me ver quanto o contrário. Albaritaranur me disse que você habita a floresta, com os espíritos, ela disse. Mas eu não acreditei. Mami, a tradição manda que eu me enlute pelo tio Acre com ela, que eu a compartilhe de sua dor, mas não há tempo para essas coisas. Seguro suas mãos nas minhas, jamais as senti tão frias. Você precisa dispersar as tribos. É perigoso tê-las todas aqui, em um único lugar. Não está ouvindo os tambores? Pela expressão confusa em seu rosto, eu percebo que ela, e provavelmente o restante do acampamento, não reparou no frenesi de atividade marcial. O que significa que o Império pode estar planejando algo neste instante, e as tribos não fazem nada. Albarit, digo. Preciso encontrar Áfia. Estou aqui, Banu Almal. A formalidade de Áfia me aflige. A tribal vem até mim arrastando os pés, os ombros caídos. Quero lhe perguntar como está Gibran, mas parte de mim teme ficar sabendo. Notícias de sua chegada se espalham rapidamente. Mande batedores para todos os pontos, exceto para a floresta, e instruo. Acho que os marciais estão vindo e vão atacar duramente. Vocês precisam estar preparados. Afia balança a cabeça e sua velha personalidade desafiadora aparece. Como podemos estar prontos se nossos mortos não morrem e somos assombrados por seus espíritos? Vamos nos preocupar com isso quando soubermos com o que estamos lidando. Digo rapidamente, embora não faça ideia de qual seja a resposta. Talvez eu esteja errado e os marciais estejam apenas treinando. Mas não estou errado, e Afia sabe disso. Ela parte apressada e seus tribais a cercam à medida que ela começa a dar ordens. Gibran não está entre eles. Analiso as tribos, há inúmeras. E, no entanto, Albarit, Mami, eu as chamo. Vocês precisam convencer pelo menos algumas das tribos a partirem para o sul e se espalharem. Elas não irão, Elias. O seu tio convocou um Magilis, mas antes que pudéssemos realizá-lo, 3 dos outros chefes tribais enlouqueceram por causa dos espíritos.
Dois se jogaram no mar, e o seu tio, lágrimas enchem os olhos de Mami. Todos estão com muito medo de partir. Eles acreditam que há força nos números. Você precisa fazer algo. Você precisa fazer algo, Banwell Mouth, sussurra Albaret. O Hu, do nosso próprio povo, está nos destruindo. Se os marciais vierem, só terão o trabalho de nos arrebanhar. Já estamos derrotados. Aperto a mão dela. Ainda não, Albaret. Ainda não. Isso é coisa do maldito portador da noite. Ele está semeando ainda mais caos ao destruir as tribos, destruir meus amigos, destruir a tribo Saif, minha família. Sei disso com tanta certeza quanto sei meu nome. Eu me viro para a floresta em busca de Mouth. Então paro. Buscar a mágica para salvar a vida das pessoas que eu amo é exatamente o que Mouth não deseja que eu faça. Para nós, Elias, o dever deve reinar acima de tudo. O amor não pode viver aqui. Devo me despojar das minhas emoções. Meu tempo na cidade Jim me ensinou isso. Não sei como. Eu sei, no entanto, como é ser um máscara. Frio, assassino, desprovido de emoção. Alberto me chama. Bano, silêncio. A voz é minha, mas afiada e fria. Eu a reconheço. O máscara que há dentro de mim. O máscara que achei que jamais teria de ser novamente. Elias! Mami se sente ofendida com a minha rudeza. Ela me educou melhor do que isso, mas vira o rosto para ela, o rosto do filho de Carrie Vetúria, e ela dá um passo atrás antes de se endireitar. Apesar de tudo o que está acontecendo, ela continua sendo uma Kehanne e não vai aceitar ser desrespeitada, menos ainda por um de seus filhos. Mas Albaret, talvez sentindo a tempestade de pensamentos que povoam minha mente, coloca uma mão gentil sobre o punho de Mami, acalmando-a. O dever primeiro até a morte. O lema de Blackcliff retorna agora para me assombrar. O dever primeiro. Volto minha mente de novo para Mouth, mas desta vez pondero. Preciso parar os fantasmas para que as tribos possam passá-los adiante, de maneira que eu possa voltar à floresta para cumprir o meu dever. Desejo ardentemente que a mágica responda, que ela se comunique comigo, que me oriente, que me diga o que devo fazer. Perto de onde estou, um garoto grita de dor. O som é de partir o coração. Eu deveria ir até ele, deveria conferir o que está errado. Em vez disso, eu o ignoro. Finjo que sou Shaiva, fria e sem sentimentos, cumprindo meu dever, porque é a minha única preocupação. Finjo que sou um máscara. Longe na floresta, sinto a mágica se elevar. O amor não pode viver aqui, repito as palavras em pensamento. Enquanto faço, a mágica se desprende da floresta, avançando cuidadosamente na direção do máscara que há em mim. Ainda cautelosa em relação ao homem. Utilizo aquela velha paciência que a comandante nos disciplinou a ter em Blackcliff. Observo, espero, calmo como um assassino à espreita do alvo. Quando a mágica finalmente se infiltra em mim, eu me prendo a ela. Os olhos de Albaret se arregalam, certamente sentindo o súbito influxo de poder. O paradoxo da mágica me parte ao meio. Preciso dela para salvar as pessoas com as quais me importo, mas não posso me importar com elas se quiser usar a mágica. O amor não pode viver aqui. Imediatamente a mágica enche minha visão, e aquilo que estava escondido aparece. Sombras escuras se acumulam por toda parte como tumores malignos em um corpo torturado. Ghouls. Chuto para longe o que estão mais próximos. E eles se dispersam, mas voltam quase que imediatamente. Então se juntam próximos das tendas onde Álvares e os outros fakirs colocam os afligidos. O alívio me trespassa, pois a solução para isso é tão simples que me irrito de não ter visto os ghouls antes. Vocês precisam de sal, digo a Albaret e Mami. As pessoas atormentadas por esse mal estão cercadas de ghouls que se agarram ao espírito delas. Coloquem sal em torno daqueles que deveriam estar mortos. Os ghouls odeiam sal. Se vocês dispersarem essas criaturas vis, os afligidos vão seguir em frente e vocês serão capazes de comungar os espíritos de novo. Albaret e Mami desaparecem quase imediatamente para procurar sal e contar para as outras tribos sobre o antídoto, enquanto jogam a substância em torno dos afligidos. Os sibilos e rosnados dos ghouls enchem no ar, embora eu seja o único que possa ouvir. Caminho com a Fakira pelo campo, a mágica ainda comigo, certificando-me de que os ghouls não estejam simplesmente esperando que eu vá embora para retornarem furtivamente.
Eu me preparo para voltar ao lugar de espera quando um grito distante me detém. Afia chega a cavalo e para ao meu lado. Os marciais reuniram uma legião, ela diz. Quase 5.000 homens. Eles estão vindo na nossa direção. E vindo rápido. Malditos infernos. Assim que penso isso, assim que minha preocupação pelas tribos aumenta, a mágica de Malf me deixa. Eu me sinto vazio, sem ele, fraco. Quando os marciais chegarão aqui, Afia, diga que levarão alguns dias. Talvez, se eu desejar isso, acabe acontecendo. Diga que eles ainda estão municiando as tropas, preparando as armas, finalizando os preparativos para o ataque. A voz de Afia está trêmula quando ela responde. Ao amanhecer,